Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos envolva a todos em sua paz, que sintamos também a presença de nossos benfeitores espirituais, desses diletos amigos que, em nome do Cristo, se fazem aqui presentes junto de nós, nos amparando e nos inspirando para que saiamos daqui mais fortalecidos para as lutas, para os desafios da vida que nos aguardam lá fora. Que tenhamos sempre no Centro Espírita esse oásis onde nos refazemos, onde nos refundimos para a travessia do grande deserto da vida em busca da terra da promissão, como nos diz aquele bonito simbolismo das Escrituras. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer pelo convite que nos foi feito. É uma alegria podermos atender ao convite, retornando aqui a Jaboticabal depois de alguns bons anos, né? Estamos aqui de volta, revendo corações queridos, conhecendo a novos e tendo a alegria de estar aqui também pela primeira vez no Centro Espírita Universal. E a nossa reflexão nesta noite vai girar em torno desse binômio sobre o qual refletimos há algum tempo. Duas palavrinhas tão singelas, similares entre si, diferindo apenas por uma letra entre uma e outra, mas que abrem um verdadeiro universo de reflexões primordiais para nós enquanto espíritos em jornada evolutiva. Palavrinhas similares na grafia e que também apresentam um entrelaçamento entre si em torno da finalidade, do papel que cada uma delas representa no concerto da criação. Vamos conversar sobre dever e devir, à luz da doutrina espírita, buscando abrir horizontes de compreensão para que, uma vez com uma compreensão mais lúcida, mais esclarecida, temos mais recursos para aquilo que é a dinâmica do dia a dia, as escolhas, as decisões que precisaremos entretecer em nossa jornada rumo ao Cristo de Deus. E começando pelo devir, essa é uma palavrinha conhecida no âmbito da filosofia, por exemplo, e aqui poderíamos voltar no tempo, lá aos tempos de Heráclito, Aristóteles, Platão, alguns dos conhecidos filósofos gregos que trataram sobre o tema, sobre o assunto, para ali vermos qual era a conceituação que cada um deles tinha em torno dessa palavrinha, as nuances, os aspectos, mas não vamos nos deter muito nisso. Vamos trazer essa palavra, ou melhor, o conceito que ela encerra, para o âmbito da doutrina espírita, abrindo aí as perspectivas em torno daquilo que o Espiritismo nos ajuda a entender, seja esse devir. Heráclito talvez tenha sido um dos principais defensores dessa ideia, um dos que a apresentou, essa ideia de uma perene transformação, de um vir a ser. O devir diz respeito a isso. O ser está constantemente sujeito, imerso em um vir a ser. O que para nós na doutrina espírita vai ser explicado talvez até de maneira mais clara, porque não só num âmbito teórico, mas mostrando-nos concretamente pelo próprio relato dos Espíritos, por todo esse embasamento filosófico, científico que a doutrina espírita vai nos proporcionar, mostrando-nos o que de fato é o grande programa da evolução em que todos nós estamos inseridos. Esse devir, à luz da doutrina espírita, pode ser muito bem compreendido, pode ser muito bem associado à própria ideia da lei de progresso, ou evolução, como queiramos. Fala-nos a doutrina espírita que nós, sendo espíritos criados por Deus, não estamos prontos no ato da criação. Somos criados com imensos potenciais, ainda a serem descobertos, mas somos convidados ao longo de séculos que não podemos mensurar a seguir dentro desse processo do vir a ser, construindo-nos, portanto, com o auxílio de Deus.
e das suas leis que funcionam como balizas norteadoras desse processo. É o que o Espírito de verdade vai nos dizer, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala que fomos convidados por Deus, ou quis Deus que assim fosse, que fôssemos nós os artífices da própria imortalidade. Então, daquela condição de simples e ignorantes que nós espíritas tanto ouvimos falar, até a condição de perfeição relativa que é dado à criatura alcançar, e essa perfeição relativa, em verdade, não tem um fim, porque por mais tenhamos progredido, o que ainda nos afasta da perfeição absoluta, que é o Criador, é o infinito. Então, uma perfeição relativa a ser sempre buscada, num processo que, na verdade, nunca tem fim. Para alguns, isso pode até ser desanimador, mas para os espíritos que realmente já introjetaram o que seja vida eterna, eternidade, ter sempre o que descobrir, buscar, realizar, engrandecer, é algo extremamente consolador, inspirador, porque nos fala de um processo, de uma jornada que não tem fim. Trazendo para algo mais palpável para nós, especialmente aí para os jovens, pensemos num videogame, num jogo, quando chegamos à última fase, enfim, o encerramos. Fica aquele gostinho de uma certa frustração, enfim, acabou o jogo, não tem mais nada a fazer. Mas a vida não é assim, a vida não poderia ser assim. Então é um vir a ser infinito, que foi de maneira magistral resumido pelo próprio Cristo na sua orientação sublime, que é, digamos assim, uma síntese magistral do devir. Diz ele no seu Evangelho: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial, ou o vosso Pai que está nos céus. Um estudo mais aprofundado sobre essa frase dá-nos um material, abre-nos um horizonte que é, de certo modo, impressionante. Porque primeiro ficamos até confusos com a proposta de Jesus. Falávamos agora de perfeição relativa, perfeição absoluta, e de repente vemos o próprio Mestre nos dizer: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Seria possível, portanto, a perfeição relativa alcançar a condição da perfeição absoluta? Ou existe algo mais nessa frase de Jesus que a explique e que abra para nós esses horizontes tão belos de compreensão? E certamente o há. Sempre, no que diz respeito ao Evangelho, a limitação de interpretação está em nós. Os equívocos, muito certamente, não estarão nas palavras de Jesus. Ao falar sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, Jesus já traz em si mesma, nessa frase, embutida nela mesma, a resposta ou a chave para a compreensão do que ele nos diz. Perfeitos não como o Pai que ele já entrevê, não a percepção de Deus que ele já tem como referência, mas a que nós temos, por isso o pronome vosso aqui cumpre um papel fundamental. Perfeitos como o vosso Pai, a estabelecer para nós um teto de buscas, um horizonte a ser alcançado, diante do piso em que nos encontramos. Cada espírito evolui entre um piso e um teto. Aquilo que já alcançou em termos de evolução, de abrangência de visão, e aquilo que divisa, que passa a ser para ele então a meta. O objetivo a alcançar. Quanto mais aprofunda o seu entendimento das leis divinas, por conseguinte também da própria natureza divina, mais lhe surgem deveres, horizontes novos a serem implementados, alcançados. E isso define então o estímulo para a sua evolução. Então é como se o Cristo dissesse: no patamar em que você está, tens uma visão de Deus e das suas leis. Elas são, por ora, para você a referência. No afã de alcançar isso, no afã de fazer a sua vida harmonizada a isso, você avança. Em avançando, você progride, se eleva, e ao se elevar, se amplia também consigo ou contigo
a sua visão de Deus e das suas leis. Agora você alcança horizontes que antes não alcançava. Os seus deveres se ampliam. Você consolidou um novo piso, mas ao mesmo tempo abriu um novo teto. Entre a terra e o céu se dá a evolução dos espíritos. Não a terra física, planeta, nem o céu, esse limitado que os nossos telescópios abordam. Falamos também de terra, piso de evolução, e céu, horizonte já vislumbrado pelo Espírito. Por isso Jesus nos diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, porque elas abarcam todos os pisos evolutivos possíveis nessa terra. E quanto mais galga degraus o Espírito, mais ele expande o seu alcance para outros céus, outros horizontes de compreensão e de dever perante a lei divina. Está aí definido para nós, portanto, o devir. Um eterno vir a ser. Essa fala de Jesus, longe de ser um absurdo, a propor à criatura que quisesse se assemelhar a Deus ou alcançar o mesmo patamar de Deus, ela se torna, na verdade, um programa belíssimo, perfeito, do que é a proposta da vida. Estarmos sempre nesse vir a ser, nesse construir, colhendo valores que vislumbramos, trazendo-os ao plano da realização para que se consolidem como novos pisos de evolução. Um processo que, na verdade, se dá dentro de nós. Como bem descrito no livro No Mundo Maior, capítulo de número 3, número 4, quando o benfeitor Calderaro, em diálogo com André Luiz, nos apresenta aquele conceito-chave de casa mental, trabalhando ali essa casa em basicamente 3 planos: o superconsciente, o consciente e o subconsciente, que seriam também representantes do futuro, do presente e do ontem, ou do passado. Então, esses 3 planos, em verdade, estão dentro de nós e nos sintonizamos lá fora conforme aquilo que mais buscamos aqui dentro, conforme a faixa em que mais frequentemente operamos. Então, buscar o subconsciente a partir do estudo, a partir dos valores que vamos buscando em Jesus, no seu Evangelho, é buscar esse futuro, é buscar acessar esse superconsciente, trazê-lo para o plano do presente, que diz Calderaro, é onde se processa o trabalho da vontade, é onde se processa o esforço da criatura, para que, trabalhando esses materiais, esses reflexos, essas ideias do futuro, no plano do presente, a criatura consolide um novo subconsciente, que é, de fato, o piso da evolução. Então, dentro de nós está ocorrendo esse devir. Futuro sendo trazido ao presente, sendo transformado em passado. Tudo que hoje está no nosso subconsciente, um dia foi teto que nós buscamos, mas hoje já é piso. Por onde caminhamos? Por sobre, caminhamos por sobre isso. E assim sucessivamente, nesse eterno devir ou vir a ser. É algo que também já estava expresso para nós lá no primeiro dos livros das Escrituras, da revelação da qual fazemos parte, nesse tronco de 3 revelações. Quando voltamos ao livro de Gênesis, logo no capítulo 1, temos aquela emblemática e muito representativa frase que foi registrada lá por Moisés, que é bem definidora do processo da criação, ou desse devir eterno. E disse Deus: haja luz. E a luz se fez. Essa frase é a síntese de todo o processo da criação. Do Criador nascemos tudo que há, da fonte primeira, e tudo é então lançado nesse devir em direção à luz, que representa aqui o processo de aperfeiçoamento. Seres e coisas partindo da fonte primeira, todos direcionados, todos destinados à luz, enquanto processo de aprimoramento ou sublimação. Isso é para nós, então, dentro da doutrina espírita, o entendimento do que seja devir. Especialmente no que diz respeito a nós, espíritos em construção,
desde a condição de simplicidade e ignorância até a perfeição que ainda não podemos mensurar, até onde poderemos chegar, estamos nós como artífices secundados por Deus, pelos espíritos que vão além de nós, já em planos mais elevados, estamos nesse processo de construção. Estamos imersos dentro desse devir. E isso é tratado de maneira muito clara, de maneira muito lógica, por Allan Kardec com os espíritos. Por exemplo, naquele subitem de O Livro dos Espíritos, um subtópico chamado Progressão ou Progresso dos Espíritos, das questões de número 114 a 127. Ali temos várias questões que tratam sobre o assunto, mas uma delas nos interessa mais propriamente aqui, porque vai ser o elo de ligação, então, entre esse devir, que é meta, que é horizonte, e o dever, que vamos perceber está intimamente associado a esse devir a ser alcançado. Quando vamos à questão de número 117, por exemplo, Kardec fará a interessante pergunta se depende dos espíritos o progredir mais ou menos rapidamente em direção ou em busca da perfeição. E os espíritos então dirão que sim, que dependerá do desejo de cada espírito por alcançar essa perfeição ou esse devir, e também dependerá substancialmente da submissão de cada espírito à vontade divina, aqui expressa para nós como sendo as suas leis, leis perfeitas, eternas, assim como o próprio Criador. Então os Espíritos dizem-nos que, a partir da relação que nós construímos com esse devir e com as leis que tutelam a criação, disso dependerá o quão mais cedo ou mais tarde nós acessaremos esse vir a ser. Esse futuro que ansiamos e que nos promete, que nos acena de longe, com promessas de muita felicidade e de muita paz. Assim, aos poucos, a gente vai montando o grande quadro da vida conforme o Espiritismo nos apresenta. Várias foram as mentes, vários foram os pensadores que apresentaram ao longo da história da humanidade a sua visão do mundo, do universo, da finalidade da vida. Mas sempre faltava um ou outro elemento para que o quadro se mostrasse assim completo, lógico, realmente sábio, como deveria ser, já que estabelecido por Deus, para que ele se mostrasse assim em toda a sua pujança. Vem então a doutrina espírita trazendo-nos esses elementos que nos permitem colocar as coisas em seus devidos lugares. Mas para que não ficássemos somente numa visão, digamos, teórica do devir, estamos todos direcionados à perfeição. Estamos todos destinados ao aprimoramento constante até chegarmos a esses planos de perfeição relativa que um dia nos será dado a cessar. Isso é algo teórico, é uma informação, é um horizonte que nos é apresentado, mas talvez não fosse o suficiente para nos estimular na jornada. Talvez não bastasse somente a seta que aponta, talvez não bastasse somente o mapa. Quis Deus, então, que esse devir também nos fosse mostrado aqui na Terra de maneira mais palpável. Já lá o livro de Gênesis apontava essa destinação. O Evangelho vem e a reforça. Mais tarde o Espiritismo a explicaria ainda mais. Mas talvez a grande, a mais fundamental contribuição para que nós, criaturas humanas, pudéssemos realmente desejar esse devir, trabalhar por esse vir a ser, foi quando ele nos foi enviado na forma de uma pessoa ou de um ser. Aquele que nos demonstrou o vir a ser a que estamos destinados, sendo já o que um dia viremos a ser. Naturalmente que estamos a falar do Mestre de todos nós, porque Jesus expressa, demonstra, apresenta-nos o nosso futuro. E ao vermos o Mestre, ao sentirmos o Mestre, ao criarmos para com Ele uma convivência cada vez mais íntima, mais estreita, não há outro resultado que não o desejo de nos aproximarmos mais daquilo que Ele é.
daquilo que ele propõe. Talvez a teoria não nos bastasse para nos encantar assim a ponto de nos dispormos a tudo sacrificar por esse devir. Talvez não nos bastasse a teoria para construirmos em nós o justo e necessário montante de perseverança, de disciplina, de devotamento, para que esse devir de sonho, de projeto, de utopia passasse a ser realidade. Quis o Senhor que, em vindo Cristo ter conosco, ficasse gravado de maneira indelével em nossos corações ou no pensamento, principalmente no sentimento da humanidade, o que nos está reservado, em termos de beleza, em termos de grandeza, em termos de amor, em termos de paz. Por isso Jesus é uma espécie, de vislumbre, de relance do futuro, que nos foi dado visualizar no atual estágio em que estamos. Como se, por algum tempo, o Senhor da vida abrisse as cortinas e nos permitisse não só enxergar, mas mesmo tocar ou sentir de maneira mais profunda. Isso, meu filho, minha filha, é o que você está destinado a ser. O que nele já é fruto, em ti por ora é semente. Mas aí está a proposta. Lavrador que é de si mesmo, de regar essa semente, a fim de que, de simples semente, se faça em tua vida, em teu ser, flores e frutos dadivosos, de amor, de vida abundante, de alegria irradiante, de ternura envolvente, de luz que não se pode medir, da qual não nos cansamos de contemplar. Esse é um dos principais papéis da vinda de Jesus à Terra. Fazer-nos desejar esse futuro. Fazer-nos querer chegar até lá. Como outras vidas o têm feito em menor escala, mas de maneira não menos importante. Porque o que fazem conosco vidas como um Eurípides Barçanufo, como um Chico Xavier, fazem-nos desejar esse devir, fazem-nos ansiar por esse futuro, por essas potências que um dia não serão mais simplesmente potenciais em nós, não serão mais sementes, mas sim frutos. Essas vidas, portanto, são como que janelas para o futuro que se nos abrem. E Jesus, a maior delas, uma grande janela, uma porta sublime para o infinito, para a eternidade que se nos abriu nesta terra. Porta essa pela qual estamos buscando cruzar, atravessar. E é aí que entra o conceito-chave ou o vínculo fundamental. Para que esse devir seja possível, para que de fato venhamos a chegar lá, não somente o desejando, não somente sonhando com ele, mas de fato nos mobilizando para que ele venha a ser presente, nós precisamos percorrer uma via de vida. Em verdade, só há uma via que nos abre o devir, que nos prepara a esse vir a ser. E essa via atende pelo nome de dever. Isso, fundamentalmente, é o que tanto o Evangelho como a doutrina espírita vão buscar nos apresentar. Não há progresso de fato, não há avanço da parte da criatura sem que passe ela pela via do dever que abre novos horizontes do dever. Porque fora da via do dever, em geral, caminhamos em círculos. Ou mantemos-nos estagnados, embora julgando-nos assim tão ativos ou tão triunfantes. O próprio Emmanuel irá nos dizer que para a sabedoria divina, ou quando se analisa do mais alto, muitas vezes quando a criatura se considera no mais alto patamar do seu caminho,
nas mais elevadas ou triunfantes posições, em verdade, para o alto ou para a sabedoria divina, ela não está senão estagnada a contemplar fogos fátuos, ou seja, ilusões. Porque nem sempre movimento, realização no mundo representa de fato avanço em espírito. A gente pode, às vezes, ter uma vida extremamente ativa, mas na qual avançamos muito poucos passos. Ao passo que existem criaturas que têm uma existência inteira em que mal puderam dar alguns passos, talvez presas a uma cama, mas que em espírito avançaram quilômetros e mais quilômetros, porque seguiram pela via do dever. De modo que não há como dissociar progresso espiritual de fato, conforme nos ensina o Espiritismo, da escolha pelo cumprimento do dever, como via única e fundamental de progresso. E é exatamente isso o que nos disseram os Espíritos, em outras palavras, na questão que mencionamos, a questão de número 117 do Livro dos Espíritos. Vamos recapitular o que eles disseram. Kardec pergunta: depende dos espíritos progredir mais ou menos rapidamente? Então, o avanço nessa senda do dever depende do espírito de alguma maneira? E a resposta deles é sim. Depende do quanto desejam chegar até lá e mais, e aqui o fundamental, da sua submissão à vontade divina, em outras palavras, às suas leis. E o que é dever, senão exatamente isto? Vamos recordar aqui o nosso benfeitor Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo de número 21, ele traz para nós um capítulo sobre o dever, muito interessante, nas conceituações que Emmanuel vai nos apresentando, conceituações as mais profundas. E ele começa esse capítulo dizendo o seguinte: que o dever define a submissão a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, visando o desenvolvimento de nossas potencialidades ou de nossas faculdades. Então, Emmanuel assim define o dever. Toda vez que eu me submeto, toda vez que eu entendo princípios que regem a vida, a eles me submeto em coerência com esses princípios ou com essas leis, então eu estou entendendo o que de fato é dever e estou entrando numa via de desenvolvimento do meu ser, das minhas faculdades, das minhas potências. O que significa dizer também que toda vez que dessa via nos afastamos, dessa harmonização com esses princípios, nós ficamos ou andando em círculos ou estagnados. E não é por outro motivo que no Evangelho vemos tantas vezes aquela simbologia ali apresentada à margem do caminho, assentados, estacionados, como o cego de Jericó. Quem à margem do caminho se coloca, acaba por permanecer assentado, estacionado dentro do movimento da vida. Quem ao caminho retorna, volta ao dinamismo do progresso, porque passa a conduzir-se agora dentro das balizas da lei divina. Orientado, norteado por esses princípios. Assim define Emmanuel o dever, dizendo que tudo na criação divina, no fundo, vai funcionar dentro dessas perspectivas ou dessa ordenação do dever. Para que as coisas funcionem, para que as coisas prosperem, o próprio elemento material, a matéria em si, obedece a certas leis. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um veículo que me leve de um local até outro, para que ele funcione e realize esse objetivo, eu preciso me submeter a certas leis da física, da mecânica. Caso contrário, a máquina não funciona e não atinge o seu objetivo. Então, tudo que a gente vai fazer em termos de objetos,
para que ele seja útil, para que ele alcance o seu intento, ele precisa ser submetido a certas leis. Nós estudamos isso para que ele se adeque de maneira propícia, de maneira útil para nós. Assim também no âmbito moral da vida do universo. Para que progridamos, precisamos nos ordenar, nos orientar dentro dessas leis, dentro desses princípios. É como se, trazendo aqui uma figura, pelo menos para nós muito emblemática, é como se imaginássemos a vida como sendo um rio que caminha em direção ao mar, ao oceano da grandeza de Deus, da sua perfeição, e o dever será justamente o fluxo desse rio. Aquele que se coloca no rio, a fluir com ele, avança em direção ao seu dever, em direção ao grande oceano da vida abundante que a todos nos espera. Enquanto permanecemos às margens desse rio, dificilmente avançamos ou mesmo permanecemos estagnados. Mas a partir do momento que a esse rio nos amoldamos, que nele nos colocamos a fluir harmoniosamente, eis que vamos avançando, alcançando novas paragens, novas estâncias, novas etapas do nosso progresso, da nossa evolução. Eis numa imagem, dever e devir. Dever o rio que nos conduz ao devir da vida, o grande oceano que a todos nos espera. É mais ou menos isso que Emmanuel está dizendo. Por isso ele continua na sua definição nesse capítulo, falando-nos que o dever, na verdade, é como que uma faixa de ação no bem, apresentada para nós pelo Supremo Senhor da vida, para que estejamos envolvidos com a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Olha que definição fantástica. Para cada espírito, a partir do patamar que ele já alcançou, estabelece-se uma faixa de deveres, que é o que ele já pode abordar. E ele será cobrado conforme isso pela sua consciência. Não seremos cobrados por deveres que o Cristo já alcança, mas que nós outros ainda não alcançamos. Mas já somos cobrados por deveres que no fundo alcançamos, embora muitas vezes queiramos negar, mas que outros espíritos ainda não alcançam. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o piso e o teto que já consegue vislumbrar dentro da criação divina. Então, uma faixa de ação no bem, que é apresentada à nossa própria responsabilidade, à nossa própria consciência, para que, com as devidas escolhas, com o uso adequado da responsabilidade, nós possamos ajudar na manutenção da ordem e da evolução na criação, crescendo com o processo. Por isso, no encalço de nosso aperfeiçoamento. Sendo assim, Emmanuel define mais adiante o dever como sendo uma região moral em que somos constantemente alertados pela consciência. Se já está no nosso radar moral, é dever para o qual deveremos estar atentos se quisermos progredir. Porque se fugirmos dessa via do dever, não alcançaremos o dever de novos horizontes, novas sensações, novas percepções, mais ampla felicidade. Tudo isso é fruto do dever que foi aceito, que foi percorrido e que nos abriu novas etapas de evolução. Porque Emmanuel vai dizer, inclusive nesse capítulo, que em nos mantendo dentro dessa via do dever, que no fundo é aquela porta estreita sobre a qual fala Jesus, né? Que é aquela porta estreita que temos por cruzar e que nos abre novos horizontes de evolução. É a porta do dever. Por isso Chico, na sua casinha, logo à porta de entrada, colocava 2 toquinhos, um de cada lado, e deu a eles nomes. Um se chamava dever e o outro disciplina. Por isso ele dizia, todos os dias eu caminho por entre o dever e a disciplina, como a nos dizer que essa é a porta estreita. Porta estreita pela qual ele passou quase que todos os dias, se não todos os dias de sua existência. Por isso, chegando a tal condição que nos impressiona, que nos inspira, que nos encanta. O dever gerando o dever, uma vida que se transforma, que se engrandece, por ter sabido passar por entre as balizas do dever e da disciplina dia a dia, gerando engrandecimento.
Então, quando nos propomos a cumprir o dever, diz Emmanuel, exteriorizamos a nossa melhor parte. E só assim estaremos aptos a recolher a melhor parte da vida que nos cerca. Dos espíritos que nos querem amparar, nossos benfeitores. Só projetando o nosso pensamento em bases de dever cumprido e consciência tranquila é que teremos a devida sintonia para alcançar intuições ainda mais amplas, para alcançar uma compreensão ainda mais lúcida do que seja a nossa incumbência onde estamos inseridos por Jesus. Assim vai avançando, assim vai progredindo o Espírito. Então, essa é a ideia que os Espíritos trouxeram de maneira compacta, digamos, na resposta que elencamos, 117 do Livro dos Espíritos. A partir do momento em que a gente aprende a ansiar por esse horizonte, por esse progresso, e a nos adequar ao caminho que nos levará até lá, então nós estamos realmente pavimentando uma nova etapa do nosso ser e da nossa jornada. E isso passa necessariamente por escolhas melhores. O dever não é senão uma capacidade de escolher mais adequadamente e ser fiel a essa escolha. Por isso, o Espírito Lázaro, ao definir dever em o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que ele é o mais belo laurel da razão. O que é laurel? Prêmio. Então, a razão, quando ela realmente se apura, quando ela realmente se ilumina, qual o melhor resultado disso? Qual o mais valioso produto disso? De uma razão que se ilumina, que melhor entende a vida, a si mesmo. Melhores escolhas, ou escolhas condizentes com o dever. Entre tantas possibilidades de escolha, eu escolho aquela que está mais condizente com o dever que a minha consciência já consegue descortinar. Isso é a base de uma evolução consciente, que é a proposta pela doutrina espírita. Não mais uma evolução baseada no puro empirismo, na simples experimentação cega, sem reflexão, sem maturidade. Isso é de outros tempos. Com a doutrina somos chamados a escolher melhor, para progredir mais rapidamente, para aproveitar melhor o tempo. Caso contrário, a vinda do Cristo até nós teria sido inútil. Também o advento do Consolador, essas luzes nos chegam do mais alto para que, em iluminando-nos a razão, nos permita alcançar esse mais belo laurel da razão, que é o dever, a capacidade de melhor escolher conforme nos convém. Algo que o grande apóstolo Paulo há 2000 anos já havia entendido e resumido na sua frase que é imortal. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer frase mais majestosa, mais sublime em torno do dever e da consciência do que essa? Tudo me é lícito. Eu posso passar por qualquer porta, por qualquer via que eu quiser no processo evolutivo. Mas qual a porta, qual a via que mais me convém? Qual a porta que depois dela eu vou ter menos curva? Eu vou ter mais liberdade, mais abrangência. Essa é a porta do dever. Tudo me é lícito, continua ele, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Não me escravizarei a coisa alguma, porque a consciência que caminha fiel aos deveres com o Evangelho ou para com Cristo, essa não será escrava de nenhuma outra coisa, a não ser serva do próprio Cristo. E é bonito isso, porque em falando do apóstolo Paulo, me recordo de um outro trecho da sua carta agora aos Efésios, capítulo 6, versículo 20, em que ele mesmo se denomina um embaixador em cadeias, para que pudesse mais livremente falar do Cristo, como convinha falar do Cristo. E é muito interessante definir-se assim, como um embaixador em cadeias para que ele se sentisse mais livre para falar do Cristo. É óbvio que numa primeira dimensão, num aspecto mais
imediato, ele faz referência à sua condição de prisioneiro. Ele estava preso, foi preso mais de uma vez na sua tarefa por Jesus. Mas ele fala de algo muito mais profundo, em verdade. E é o que Emmanuel vai nos ajudar a compreender quando comenta essa fala de Paulo no livro Pão Nosso, capítulo 53, intitulado Em Cadeias. E ele vai nos dizer assim, que Paulo não fazia referência só à sua prisão lá, como prisioneiro dos romanos. Ele não se dizia sequer prisioneiro dos romanos, ele a si próprio se denominava prisioneiro do Cristo. Ele não falava só disso, dessa prisão material, circunstancial. Ele falava de algo muito mais profundo. Não há tampouco qualquer paradoxo na sua fala, ao mesmo tempo falando-se preso, denominando-se preso e dizendo-se por isso mesmo mais livre. Não há paradoxo aí. É porque no fundo Paulo falava do valor dessas cadeias dos deveres que na verdade são caminhos de libertação para o espírito. Por isso ele diz assim, quantas vezes a criatura não quer se desvincular, não quer romper as santas algemas das obrigações no lar, de certos afazeres no esforço comum, de trabalhos, de atividades, de deveres no âmbito da sociedade, da família, de uma casa espírita. São santas algemas, são benditas cadeias que, se geram algum incômodo, se apresentam-nos algum desafio, são também e fundamentalmente o nosso grande caminho de libertação. Porque rompê-las agora, na fuga ao dever, pode trazer uma falsa sensação de liberdade, mas elas voltarão amanhã ainda mais firmes, mais sólidas, mais apertadas. Ao passo que aquele que sabe entender o valor das cadeias nas quais a vida o colocou, das santas algemas, das obrigações junto aos corações que a vida aproximou de nós, dos afazeres, dos deveres, aquele que sabe entender o valor disso, esse é o que está realmente tornando-se ainda mais livre para falar com mais propriedade de Jesus. Então é como se Paulo resumidamente dissesse assim, é justamente por estar assim tão fiel aos deveres que consigo falar mais livremente ainda de Jesus. É justamente por não querer romper as algemas que o Senhor me deu, me atrelando a essa ou aquela experiência, a essa ou aquela pessoa, é justamente por isso, por não querer rompê-las, que me sinto ainda mais livre, ou seja, com ainda mais propriedade para falar de Jesus. Porque descobri nessas algemas transitórias a liberdade de amanhã. Ao passo que muitos, em buscando a fuga dos deveres de agora, rompendo algemas, rompendo grilhões de relações, de atividades que nos incomodam, a criatura se encontra ali mais adiante, ainda mais amarrada, ainda mais constrangida pela vida e pelas circunstâncias difíceis, por não estar sabendo valorizar as santas algemas do dever. Que, como diria o nosso Chico, o dever, a disciplina, não são propriamente as grades, em verdade são a chave, se soubermos melhor olhar para cada um deles. Por isso, Emmanuel conclui esse comentário acerca do embaixador em cadeias que foi Paulo, dizendo, somente o dever cumprido dá-nos o legítimo acesso à liberdade. Somente escolhendo como convém, embora nem sempre o que nos convém seja o mais fácil, na maioria das vezes não o é, mas somente escolhendo como convém, reduziremos experiências desnecessárias, dores e sofrimentos inúteis que muitas vezes alimentamos ou criamos, curvas longas e demoradas no processo de evolução, por não sabermos escolher a via do dever, que abre a via do devir, do renovar-se, do fazer-se uma nova criatura. Isso me faz lembrar de uma fala do próprio Mestre, que está no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 9, quando ele trata daquela bonita imagem do bom pastor, Jesus como sendo o bom pastor das ovelhas que somos nós.
E lá no versículo 9 desse capítulo, ele diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O que Jesus quer dizer com isso? Há tanto sendo dito aí, se pararmos para meditar. Porque é como se ele nos dissesse que, no fundo, diante da vida, diante de cada dia, de cada circunstância, nós sempre temos inúmeras portas. Inúmeras portas. Por meio das quais passar por aquela experiência, por aquele teste. Mas só tem uma porta que confere plena liberdade depois. Completa quitação daquela experiência. Todas as outras, como diz Emmanuel em outra mensagem falando sobre o Cristo como a porta, Fonte Viva 172, ele diz: existem muitas e muitas portas do mundo que dão entrada, mas depois é difícil achar a saída. É difícil achar a saída. E geralmente na entrada são portas bem largas, facinho de achar, tranquilo de passar, mas depois para achar a saída, o indivíduo pena. Com o Cristo é o inverso. A porta com ele às vezes é difícil de achar. A gente tem que orar muito, pedir muita inspiração para encontrar a porta. Ela é estreita, ela é apertada. Como disse alguém, a porta não passou por reformas, ela permanece estreita. Assim será. Ela é estreita na entrada, mas depois o que ela abre para nós de saídas, de possibilidades, de horizontes, de novas descobertas, de novas sensações, é algo que não se pode descrever. Então, é mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, quem escolher ante as tantas possibilidades, ante aquele tudo me é lícito, quem escolher como convém, e o que nos convém, aquilo que é conforme o Cristo, quem escolher isso, salvar-se-á, ou seja, daquela experiência, ele entra num caminho de libertação. Naquele quesito, naquele aspecto da sua vida, ele entra no caminho que lhe pode ofertar o máximo de progresso que diz respeito àquele tipo de experiência. Isso é o salvar-se-á. Entrará e sairá. Aqui nós temos o que nas Escrituras, no Evangelho, nós chamamos de semitismo, que é uma espécie de figura de linguagem, de recurso de retórica, de que se serviam, não é, os sábios de outrora. Então, quando a gente tem extremos opostos nas Escrituras, geralmente se quer trabalhar a completude, o todo. Então, quando se fala entrar e sair, no fundo está se falando de liberdade, é aquele que consegue entrar e sair. Então, quem escolhe a porta do Cristo, por mais estreita seja ela, ganha liberdade, como nenhuma outra porta nos pode ofertar. E mais, pastagens. O que Jesus quer dizer com pastagens? E encontrará pastagens. Enquanto fugimos ao dever, ficamos presos dentro de um círculo de experiências repetidas. Ficamos presos a um horizonte estreito, limitado, onde não vemos outras saídas, outras perspectivas, outras propostas, outras metas. Mas a partir do momento que escolhemos a porta do Cristo, nossa alma é nutrida com uma vastidão de outras possibilidades. Com um alimento que até então desconhecíamos, uma nova forma de nutrição, mais amor, mais esperança, mais fé, isso são as pastagens que Ele oferta a nós, suas ovelhas em jornada. Mas desde que saibamos escolher como convém a porta que Ele é. Porque é interessante pensarmos nisso, que Jesus, ao mesmo tempo que é o devir, é o dever. Ele sintetiza as duas coisas. Ele, ao mesmo tempo, é a imagem do que nós estamos destinados a ser, a tal ponto que ele disse: as coisas que eu faço, as fareis maiores. Olha quão grandioso é isso, gente. Se o Cristo nos fascina e nos encanta pelo que Ele já era, pelo que Ele já é, imagina quando Ele nos diz que tem mais ainda a descobrir, a conhecer, a sentir. Então Ele é o devir,
mas ao mesmo tempo ele é o dever. Porque o que ele nos trouxe no Evangelho é justamente o conjunto de princípios, de balizas, para que encontremos essa via que nos conduz a esse dever. Sem seguirmos pelo dever que o Evangelho propõe, não alcançaremos a promessa do devir que ele apresenta. Não chegaremos a ser o que Jesus já é, se não nos dispusermos a aplicar aquilo que ele nos trouxe como convite ao dever. Então é muito bonito pensarmos nisso. Por isso, caminho, verdade e vida. Caminho é processo, é tempo e esforço. Agora, verdade é dever e vida é devir. Processo de esforço no tempo, entre as balizas do dever, no compromisso ou no caminho da verdade, conduz-nos ao dever que é a vida abundante que a todos nos espera. Eis o caminho, a verdade e a vida. O processo no dever, em vistas do dever. Esse é Jesus. Esse é o Cristo. Essa é a porta. E sendo assim, recorremos aqui a uma mensagem de Emmanuel que se chama justamente dever e que está no livro Tocando o Barco. Recapitulando aqui a imagem que trouxemos, do dever como sendo esse rio, no qual nos compete adentrar, para que então, fluindo com ele, fluindo dentro dele, do rio do dever, alcancemos o dever, a vida renovada, a felicidade tão aguardada. O título do livro é Tocando o Barco, e dentro dele está uma mensagem sobre o dever. Dever é a série de lições a que fomos chamados pela eterna sabedoria no livro da vida, de cujo aprendizado dependerá sempre o nosso avanço para a infinita luz. Então, sem atender à série de lições que o livro da vida nos propôs, que representam o dever, não avançaremos para a infinita luz. Superficialmente, por vezes, é uma coleção de serviços menos agradáveis. Porta estreita, o dever é incômodo a princípio, mas libertador depois. Ao passo que a ilusão, a tentação, são agradáveis, agradabilíssimas a princípio, mas extremamente incômodas depois, perniciosas, dolorosas de se retificar. Por isso, Emmanuel vai nos dizer, mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Porque geralmente quem está caindo está sorrindo, está agradável, está dizendo que a vida está ótima. Agora quem está resistindo está na luta. Muitas vezes as lágrimas são as suas companheiras, mas esse está encontrando uma via mais adequada. Então, por vezes, é uma coleção de serviços menos agradáveis, induzindo-nos a pequeninas renúncias. De pequena em pequena renúncia, chegaremos um dia às grandes renúncias, que vimos nessas vidas aqui já mencionadas. Contudo, esses serviços são vínculos espirituais que nos sustentam a ligação com a paternidade de Deus, que através da lei que nos rege, nos traça, esses serviços menos agradáveis, como obrigações beneméritas e providenciais ao nosso próprio aperfeiçoamento. Então ele lista aqui uma série de exemplos, o lar, a convivência difícil, o trabalho profissional, alguma questão no centro espírita, a mediunidade, por exemplo, outras tantas coisas que poderíamos pensar como o dever que nos está proposto, e cada um terá a sua cota. Para mais adiante, já encaminhando a conclusão, Emmanuel dizer: o cristão é uma consciência na luminosa cruz dos deveres de cada dia. Entretanto, é por esse madeiro disciplinar que desferirá o voo de elevação para a alegria imperecível. Esse parágrafo em si é portentoso. O cristão é uma consciência luminosa, porque esclarecida pelo Evangelho, em nosso caso, pelo Consolador, na luminosa cruz dos deveres de cada dia. Mas é somente por esse madeiro disciplinar
que desferiremos voos mais altos no devir que a todos nos espera. Por isso tem a cruz o formato que tem, até nisso o alto pensou. Ela é como que uma seta que aponta para o ilimitado. Como a nos dizer que somente nos alçando da terra, por meio de nossas cruzes bem suportadas e conduzidas aos gólgotas de cada um de nós, é que poderemos nos alçar em voos para altiplanos, para novas experiências e esferas que por hora não nos é dado alcançar. E ele conclui: amemos as obrigações edificantes que o mundo nos designa, por mais contundentes que sejam, porque por trás delas vive a mão amorosa do Senhor, a guiar-nos das sombras do mundo para os domínios da luz espiritual. Por trás das dificuldades, dos deveres, das santas algemas, diante das quais geralmente reclamamos, ali está justamente a mão do Senhor a se estender a nós, convidando-nos para que avancemos para além da vida com a qual temos estado acostumados, descobrindo aquilo que Ele nos reserva e que palavras humanas não poderiam descrever. Foi muito feliz o apóstolo Paulo quando em uma de suas cartas assim nos disse: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou àqueles que o amam. Mas para que cheguemos até lá, até a bênção de poder ver o que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu nesta terra e o que mente nenhuma imaginou, para chegarmos até lá, não há outro caminho senão aquele que Ele próprio, o embaixador do Cristo em cadeias, percorreu. Firmemente atrelado aos deveres que lhe foram impostos, os mais ásperos pelo amor de Jesus, ele pôde se converter de prisioneiro do Cristo que era, a esse grande Espírito que ainda hoje nos inspira e nos convida a avançar para conseguir alcançar aquilo que a todos nos está reservado como herança divina, como produto, como resultado, como bênção do amor de nosso Pai a cada um de nós. Então tenhamos um novo olhar àquilo que na vida nos incomoda. Aproveitemos a bênção do conhecimento, especialmente do entendimento mais profundo do Evangelho que o Espiritismo nos proporciona, e entendamos, enfim, que longe da porta que é Jesus, nas outras tantas portas, por nós já tantas vezes acessadas, não encontraremos senão a mesma frustração, os mesmos desencantos e as mesmas lágrimas de outrora, já muito choradas, já muito derramadas. Mas em nos abrindo, em nos propondo a porta desafiadora que é Jesus, encontraremos desde já mais liberdade, novos horizontes, novas pastagens ante a condução do bom pastor, que é em nós, em nossa vida, o caminho, a verdade e a vida. O convite ao processo, no caminho e na verdade que representam o dever, para que alcancemos, enfim, o dever da vida abundante a todos nós reservado. A todos muita luz e muita paz, que o Jesus os abençoe e os inspire sempre e que sejam as escolhas de cada um as mais felizes possíveis, porque bafejadas pelo amor e pelo convite de Jesus. Deus os abençoe a todos. Arthur, obrigado. Muito obrigado mesmo. Acredito que foi de grande valia para todos nós. A gente só tem a agradecer, tá? Sônia, obrigado. Adolfo, obrigado. Por vocês também intercederem para que ele estivesse aqui com a gente hoje. Nós sempre damos um carinho. Então, claro que a gente gostaria que você levasse, né? E eu creio que você vai levar todo esse sentimento, essa gratidão desses amigos que aqui estão. Amigos de outras casas, que sempre são bem-vindos. Amigos que às vezes a gente não vê há tanto tempo e se reencontra, se esbarra por aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui.
e a gente sempre dá um mimo. Essa é a nossa amiga. E ontem ela foi você. Porque eu ia falar, eu falo. Nós estávamos preparando aqui, eu falo, né? Nós estávamos preparando aqui a filmagem, o espaço que você ia ficar, e tínhamos que ter um Arthur, né? Aí ela veio. E deu certo, deu tudo certo, tá? Obrigado, viu? Obrigado, querida. Obrigado a vocês, tá? Eu falei que ia falar. Gente, muito obrigado, viu? Nós vamos fazer uma prece para nos despedir dessa noite tão bonita, tão importante. Vamos pensar agora nesse nosso país, nos nossos amigos queridos que já partiram, que ainda estão dentro de nossos pensamentos. Vamos pensar também nesse amigo Jesus, que sempre está do nosso lado, a enviar mensageiros e amigos. Que essa paz que a gente está recebendo aqui, ela seja levada dentro de nós, para aqueles que estão ao nosso redor no decorrer da nossa vida. Aos presídios, aos prostíbulos, aos orfanatos, aos lugares aonde estão, nesse exato momento, jovens se prostituindo por causa da droga e de tantas outras ilusões que a vida lhe propõe. Que juntos agora, unidos em pensamento, a gente peça para os mentores da casa, para os amigos, levarem toda essa energia que a gente está pensando a esses locais tão difíceis. Irmãos como nós, caídos, doentes, enfraquecidos, desesperados, desiludidos. Aos hospitais, neste exato momento, não só para aquele que está no leito, dormindo, acamado pelo processo da doença corpórea, mas para o seu familiar, para que ele possa receber de nós. Tenha calma, tenha esperança. Nós estamos com vocês. E que dessa forma sempre pratiquemos, em todos os momentos de nossa existência, esse tipo de pensamento. Obrigado a Deus, a Jesus, obrigado a todos que aqui se encontram. E que esta paz que nós estamos recebendo seja reverberada por todo esse país. Que assim seja. Muita paz a todos.